Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, aqui pelo canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador de Rio Preto. Vamos fazer a nossa prece e antes vamos cantar um trecho de uma música. Eu quero a simplicidade de uma amizade para conversar, lalaiá. Eu peço a felicidade para todo mundo que eu encontrar. Eu vivo em paz e consigo me realizar ao renunciar. Eu posso viver mais feliz se eu acreditar, se eu acreditar. Eu sigo essa opinião, ter mais compaixão em cada decisão que eu tomar. Depende de mim ser bem mais feliz, depende de mim viver bem melhor. Na minha visão da vida e do mundo, o amor muda tudo num segundo. O amor muda tudo num segundo. Vamos orar, direcionando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, o nosso Mestre querido, que por caridade veio à Terra e nos deixou o seu exemplo de amor, nos deixando lições que devemos seguir para sermos mais felizes aqui na Terra. Obrigado, Senhor Jesus, por tantos ensinamentos. Obrigado por nos ensinar o caminho da felicidade, mesmo que relativa, mas que é possível aqui na Terra. Obrigado, Senhor Jesus, por esta doutrina que nos ensina a refletir, a compreender, a aceitar melhor as leis divinas. Que a Tua paz esteja sempre em nossos corações e que nunca nos falte a boa vontade, o ânimo e a alegria para estudar os Teus ensinamentos e coragem para colocá-los em prática. Que assim seja. Vamos estudar. Olá, nós vamos começar hoje a Lei da Igualdade. Nós terminamos na semana passada a Lei do Progresso e estamos estudando as leis morais. Uma mais interessante que a outra. E hoje, com a Lei da Igualdade, nós vamos ver como a doutrina espírita é atual. Apesar da obra ter sido lançada há quase 200 anos atrás, porque trata da verdade, porque trata das leis imutáveis de Deus, esta obra é atual. Nós vamos ver, por exemplo, que a primeira questão, a questão 803, já se afirma que todos os homens são iguais perante Deus. O importante é lembrar que esta afirmativa foi feita quando da publicação de O Livro dos Espíritos em 1857, 18 de abril de 1857, quer dizer, há 150 anos atrás, um pouco mais, quer dizer,
naquela época, falar que os homens eram todos iguais numa época de monarquia, né? Que se falava que uns tinham sangue azul, que pelo nascimento eram nobres e outros plebeus, numa época em que as mulheres não tinham direitos, que havia escravidão, afirmar que todos são iguais é realmente algo muito progressista. Então nós vamos lembrar, por exemplo, que no Brasil havia escravidão. Na época da publicação de O Livro dos Espíritos, nós tínhamos escravidão no Brasil. A Lei Áurea é de 13 de maio de 1888, portanto, 31 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, quando se afirmavam que todos são iguais perante a lei. Então, o Livro dos Espíritos, e nós já vimos as questões respectivas na Lei da Liberdade, ele sempre contestou a escravidão, né? Nós poderíamos lembrar também que, enquanto Kardec, ou a doutrina espírita, afirmava e firmava a igualdade entre os homens, a mulher só começou a votar, começou a ter um pouco de direito no Brasil em 1931. Né? Isso foi 74 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. E mesmo assim, não eram todas as mulheres que votavam, havia inúmeras restrições, a mulher tinha que provar que tinha economia própria, independência, né? Naquela época era muito difícil. Então não se reconhecia a igualdade das mulheres. Aliás, a mulher, ela não tinha capacidade civil perante a lei, né? O que é a capacidade civil? Hoje as pessoas maiores, que não tenham doenças mentais, elas podem praticar os atos da vida civil. Uma criança não pode vender uma casa, por exemplo, é incapaz. Então a mulher era tida como incapaz pela lei. Ela só foi adquirir a capacidade em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, que a lei brasileira reconheceu a capacidade da mulher. Isso foi mais de 100 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Na verdade, 105 anos depois. Então, enquanto a doutrina já afirmava que todos somos iguais, homens, mulheres, né? Na tradução está, todos os homens são iguais. Na verdade, nos dias atuais, nós diríamos todas as pessoas são iguais, né? Mas nós vamos adiante, temos mais exemplos para fazer essa comparação, né? Somente agora, recentemente, né, o Conselho Nacional de Justiça, em 2013, autorizou o casamento, né, em cartório das pessoas homoafetivas. Ou seja, quanto tempo depois da afirmativa de Kardec? Né? 156 anos depois de Kardec falar que todos somos iguais, demorou 156 anos no Brasil para uma resolução, não tem nem lei ainda, uma resolução reconhecendo o direito, né, do casamento entre pessoas homossexuais, os homoafetivos. Ou seja, né, aquela afirmativa de Kardec foi forte para a época, né? Foi forte, né? Era perigoso os monarquistas, né? Embora já não tinha mais a monarquia na França, mas era perigoso os monarquistas, tinham os adeptos da monarquia, os monarquistas, né, fazer uma maldade para Allan Kardec, diante de uma afirmativa tão forte, né? Hoje dizer que todos somos iguais, todas as pessoas são iguais, já não é nenhuma novidade, né? Todos sabemos que todos somos iguais, os jovens, os idosos, os altos, os baixos, os cabeludos, os carecas, os gordos, os magros, os homens, as mulheres, os homossexuais, os heterossexuais, os brancos, os amarelos, os vermelhos, os negros, todos somos iguais, todos somos filhos de Deus, né? Os ricos e os pobres, os cultos e os incultos, né? Os evangélicos, os católicos, os budistas, os muçulmanos, os espíritas, somos todos filhos de Deus, da mesma maneira, né? Então, Deus não deu, está aí no comentário de Kardec.
nenhuma superioridade natural pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais. Então ninguém nasce nobre como se sustentava na época da monarquia, né? Agora, na questão 804, nós vamos entrar num ponto muito importante, que é a desigualdade das aptidões, né? Então Deus deu diferentes aptidões, quer dizer, Deus nos fez diferentes, né? Deus nos fez todos iguais, simples, ignorantes, sem conhecimento, sem experiência. E aos poucos nós fomos desenvolvendo os nossos talentos. Ninguém nasce falando. Ninguém nasce falando 2 línguas, muito menos 3. Portanto, se uma pessoa fala 3 línguas, é porque Deus foi mais generoso com ela? Não. Foi porque ela estudou e aprendeu. Então, nós vamos, através de inúmeras experiências, de inúmeras existências, através do nosso empenho pessoal, nós vamos adquirindo experiências. E isto nos torna diferentes, Então, nesta época de isolamento, né, é possível que hajam pessoas que estão vendo televisão, né, hajam pessoas que ficam dormindo, pessoas que ficam ouvindo música, jogando videogame, né, ou não fazendo nada, vendo o celular. E acham pessoas que estão estudando, se aprimorando, né, ouvindo palestras edificantes, lendo leituras nobres, buscando o aprimoramento. E vamos imaginar 1 ano depois, né, a pessoa, para usar uma palavra antiga, ficar morgando, ficar de boa, né, levando na flauta, né, a pessoa tranquila, e o outro trabalhando, estudando. Lá na frente, nós vamos ter uma pessoa que tem um pouco mais de recurso, um pouco mais de preparo, né? E isso é que faz a diferença nas aptidões. Quer dizer, fomos feitos todos iguais, né? Alguns estão assistindo esse vídeo, outros estão, né, vendo vídeos de piadas e dando risada, né? Então, Deus nos fez iguais, nós nos tornamos diferentes. Mas essa diferença é importante, porque o que eu aprendo hoje, meu irmão vai aprender amanhã. O que eu sei hoje, eu posso ajudá-lo hoje. O que ele sabe hoje, ele me ajuda hoje. E assim todos nós vamos desenvolvendo, né? Nós vamos crescendo, nós vamos nos auxiliando. As desigualdades, né, elas geram a solidariedade. Elas permitem, né, que nós nos ajudemos. Agora, se a gente o faz, depende de nós. Né? Se nós vamos enterrar um talento ou não, se nós vamos, né, utilizar o talento para alguma coisa no bem. Então, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos é fruto da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Daí nós sermos diferentes, né? E se um espírito, ele reencarnar num mundo diferente, vem do mundo superior para um mundo inferior, ele conserva a integridade das faculdades adquiridas? É a questão 805, mas é evidente, né? Ninguém retrograda, ninguém retrocede, ninguém anda para trás. Tudo que nós adquirimos, tudo que nós aprendemos, nós levamos conosco. Aliás, é a única coisa que a gente leva, o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa virtude, né? O crescimento moral. Isso nós levamos conosco para outras experiências, para a pátria espiritual e outras experiências encarnatórias. A questão 806 vai falar das desigualdades sociais, né? E a primeira coisa que o texto afirma que a desigualdade social, né, não é uma lei natural, não é uma lei de Deus, é obra dos homens, do egoísmo, do orgulho, do apego, né? Então alguns, por egoísmo, se aprimoram de muitos bens
que fazem falta a outros. Então essas diferenças sociais, elas são resultado, né, da conduta dos seres humanos e não da vontade de Deus. Mas o texto nos coloca que elas vão diminuir, que com o progresso da humanidade, com o aumento das virtudes, com a diminuição dos defeitos, esta desigualdade social vai diminuir, aliás, já vem diminuindo, já está acontecendo. Estamos longe de uma condição ideal, mas também estamos longe do princípio. Já caminhamos um bocadinho, né? Então, conforme a humanidade for evoluindo em virtudes, essas desigualdades sociais vão diminuindo. Aqueles que abusam da sua superioridade social, que causam danos a outros, vão responder por suas condutas. Está lá na 807, né? Isso não é novidade. Lei de causa e efeito. Né? Que no popular se diz: aqui se faz, aqui se paga, né? Somos responsáveis pelo que plantamos, nós vamos colher o que nós plantamos. E a desigualdade das riquezas, questão 808 também, muito interessante, né? Elas acabam sendo resultado das diferentes aptidões, mas também resultado da desonestidade. O texto é que o diz. É resultado das faculdades, que uns desenvolvem mais que outros, mas também resultado da velhacaria e do roubo. Então, algumas pessoas enriquecem desonestamente, né? Desonestamente. Então, outras conseguem se destacar através do trabalho honesto. Aí pergunta-se, mas aquele que herda bens, ele é responsável se o autor da herança, aquele que deixou os bens, se o autor da herança foi desonesto? Aquele que herda responde pela desonestidade do autor da herança? Nós sabemos que cada um responde pelos seus atos, né? Mas nada acontece por acaso. Então, se alguém recebe uma fortuna que tem origem ilícita, este alguém vai perder essa fortuna ou vai ter a oportunidade de dar o destino certo, de desfazer o que o seu antecessor fez, de corrigir ainda, né, que parcialmente o equívoco realizado pelo seu antecessor, né? É uma oportunidade que lhe é concedida. Se ele vai aproveitar ou não, só depende dele. Por quê? Criatura livre, e o livre-arbítrio nos permite e nos dá o mérito do acerto, né? E nos permite também o equívoco, o demérito do erro. Na questão 810 vai se perguntar se a pessoa pode dispor dos seus bens de uma maneira mais ou menos equitativa, né? E se o fizer depois da morte, né? Então o texto nos diz: todas as ações têm seus frutos, né? Então os frutos de uma boa ação são frutos doces, né? E os de uma má ação são sempre amargos, né? Então, se nós abrimos mão de um bem em vida, nós fazemos um sacrifício muito maior do que se deixarmos este bem após a nossa morte, porque aí nós não iríamos usufruir mesmo, né? Não estamos tendo nenhum sacrifício. Porém, se a destinação for boa, vai ter algum mérito, né? Algum mérito. Toda ação, né, tem uma consequência na nossa vida espiritual, né? E a igualdade absoluta de riqueza é possível? Alguma vez já existiu na face da Terra? É a questão 811, né? Questão interessantíssima, né? Ela não é possível. Ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Então, vamos recordar uma passagem do Evangelho, né? A passagem
da parábola dos talentos que todos conhecem, né? Diz que o Senhor ia sair e confiou 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. O que é o talento? Nós podemos interpretar como qualquer coisa, né? Vamos dizer que fossem valores econômicos para que estes servos trabalhassem, né? Então, aquele que recebeu 5 talentos trabalhou com esses 5 valores e quando o Senhor voltou, ele devolveu 10. Aquele que recebeu 2 talentos trabalhou esses 2 talentos e devolveu 4 talentos. Conseguiu juntar mais 2. E aquele que tinha recebido 1 talento não fez nada, enterrou, né? Ficou esperando o Senhor voltar e devolveu 1 talento. E aí o Senhor disse que ele tinha sido muito incompetente, porque se colocasse no banco teria 1 talento mais juros, né? Nem isso tinha. Então que lhe seria tirado aquele 1 talento. Quer dizer, nós recebemos, né, muitas benesses de Deus. Todos recebemos. Alguns aproveitam, outros não. Então nós temos estudos na casa espírita, nós temos trabalho na casa espírita, nós temos oportunidades que a vida nos oferece e nós aproveitamos? Depende de nós. Quando a casa espírita oferece um trabalho, esse trabalho não é para o assistido, esse trabalho é para o trabalhador. É para o trabalhador arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, e crescer, né? É uma oportunidade de trabalho que a casa lhe dá para ele fazer algo de bom para os outros e com isso ele conquistar valores morais, ao invés de enterrar o talento, ao invés de desperdiçar a encarnação vendo novelas, né? Não tenho nada contra novelas, né? Ao invés de desperdiçar o tempo com o celular na mão, não tenho nada contra o celular, uma ferramenta maravilhosa, inclusive estou usando agora para gravar o nosso estudo, algumas pessoas estão vendo pelo celular, ferramenta maravilhosa, né? Agora, o problema é perder muitas horas vendo bobagem, né? No celular ou na internet, que é um outro recurso maravilhoso que Deus permitiu chegasse à nossa disposição. Quer dizer, nós estamos aproveitando a nossa encarnação, nós estamos trabalhando no bem, nós estamos estudando, estamos fazendo o máximo que podemos fazer para o nosso aprimoramento moral, ou estamos usufruindo, né, desse isolamento social para ficar tranquilo em casa, né, deitado em berço esplêndido. Então cada um sabe, né, cada um sabe da sua realidade, né. Essa questão 811, ela pergunta se é possível a riqueza ser igual, né? Se é possível uma igualdade absoluta de riqueza, né? Eu fiz uma pesquisa rápida para preparar o nosso estudo e encontrei vários casos, selecionei um caso simples, né? Que ocorreu em 1983. Em 1983, um senhor chamado Jesus da Silva Fonseca, escolhi esse caso porque eu gostei do nome dele, Jesus da Silva Fonseca, né? Ele morava no estado do Amapá e vendia picolé na rua, um senhor de poucas posses, pessoa simples. E ele ganhou em 1983 2 milhões de reais na loteria, né? 2 milhões de reais. E o que ele fez? Festas, viagens, bebidas, mulheres. E em 6 meses ele voltou a vender picolé na rua. Ele conseguiu gastar todo o dinheiro em 6 meses. Né? Então naquela época, eu também peguei na internet, naquela época tínhamos inflação, né? 1983. Então a poupança pagava 170% ao ano. Então, se ele tivesse colocado 3 milhões na poupança, em um ano, ele teria, os 2 milhões que ele ganhou, né? 2 milhões. Ele teria 5 milhões e 400 mil reais em um ano. Se ele tivesse colocado na poupança. É o que o Senhor diz, Jesus diz na parábola dos talentos. Se você não fizesse nada e colocasse a juros, você tinha mais do que um talento, né?
Mas alguém pode falar, não, mas tinha inflação, né? Então tira a inflação. Quanto é que dava isso aí de juros, só de juros, sem a correção monetária? Dava 120 mil reais. Então, se ele tivesse gastado só os juros, em um ano ele teria 5.280.000. Eu tirei os 120 mil dos 400, 5 milhões e 400. Então, ele conseguiu em 6 meses gastar tudo e voltar a vender picolé. Eu acho que ele gostava muito de vender picolé, né? Isso é o que diz a questão 811. É impossível a igualdade absoluta de riquezas por conta da diversidade das faculdades. As pessoas, elas, através da liberdade, fazem escolhas, né? E adquirem uma maturidade intelectual, moral, econômica, enfim. E esta maturidade vai fazer com que elas administrem suas vidas conforme o que aprenderam, né? Que mais que o texto nos diz, né? E a igualdade de bem-estar é possível? Interessante. Sim, esta é possível. É o que Deus quer, né? O bem-estar é relativo, né? As pessoas, umas se contentam com menos, outras com mais, né? Mas se todos os homens se amassem, se entendessem bem, se tratassem bem, né? Empregasse o seu tempo de maneira produtiva, fazendo o que gosta, não o que dá status, não o que aparece, né? Não fazendo bobagens, não buscando apenas os prazeres que a vida material proporciona. Então, nós teríamos um equilíbrio na vida das pessoas e um bem-estar generalizado, né? Então, o bem-estar a todas as pessoas do mundo é possível, e vai existir o dia em que o orgulho, a vaidade diminuírem na face da terra, né? Mas finalmente a questão 813, para encerrar, vai nos dizer assim: mas ainda há pessoas que caem na privação, que estão na miséria por sua culpa. Mas a sociedade não tem nada a ver com isso? Tem sim, né? Geralmente é a causa primeira, porque esta pessoa está na miséria por falta de educação, né? Como o nosso amigo Jesus da Silva Fonseca, que conseguiu gastar todo o prêmio dele em 6 meses. Falta de educação financeira, falta de conhecimento, falta, né? Educação formal mesmo, né? Então, muitas pessoas estão na miséria, né? Sofrem privações porque desconhecem rudimentos da administração de suas vidas, né? Ficaram preocupados com bobagens, né? A sociedade não foi incisiva, né? Não foi exigente, a escola não foi eficiente e infelizmente ele, né, caiu em miséria e passa por privações, né? Então, a gente vê com tristeza desvio de dinheiros de escolas, de hospitais, de medicamentos, né? Não deveria ser assim, né? O nosso país é rico, né? Os valores dos tributos arrecadados deveriam chegar nas creches, nos orfanatos, as escolas deveriam ter estrutura, mas por vezes o próprio morador do bairro quebra a escola, rouba a escola. Quer dizer, o ser humano, a sociedade é que acaba levando, né, a essa situação ruim, quando não precisava ser assim, né? Não precisava. Com um pouco mais de maturidade moral, nós vamos conseguir modificar isso. Vai demorar um pouquinho, porque o nosso progresso é lento, né? Não é na velocidade que nós gostaríamos, mas existe o progresso. Então, quando o homem tiver um pouco mais de maturidade moral, quando ele despertar para a realidade da vida, nós vamos ter uma diminuição da diferença, né? Das diferenças sociais, da distribuição das rendas, e nós vamos ter criaturas, né,
que não mais passam fome, o que é uma tristeza, é uma vergonha para a sociedade ter alguém que passa fome, ter alguém caído na rua, né, sem assistência médica, porque o dinheiro, né, foi desviado. É muito feio que o homem ainda faça isso, é muito triste. Bom, na semana que vem nós vamos dar continuidade. Estudamos hoje as questões 803 até 813. Na semana que vem continuamos a partir da 814. Leiam as questões de O Livro dos Espíritos a partir da 803. É muito interessante e vai complementar, né, o estudo que temos feito aí em cerca de meia hora, porque para carregar depois ele é trabalhoso, né? Quando acabar o isolamento social, retornaremos às nossas aulas nos horários e no tempo costumeiros, né? Tenham todos uma boa semana.